Olá, bem-vindos. Meu nome é Ronaldo Prati e eu serei o professor da disciplina de mineração de dados. Mineração de dados, nesse curso nós vamos estudar diversas técnicas e ferramentas que podem ser usadas para extrair informações úteis a partir de bases de dados. Nessa primeira aula, nós vamos traçar um panorama histórico de por que é importante a mineração de dados, de como ela surgiu, de por que ela é importante, e também ver uma breve introdução sobre o processo de mineração de dados, ou sobre os diferentes processos de mineração de dados, que são um conjunto de atividades que são feitas em uma base de dados para encontrar essas informações relevantes. Bom, contextualizando um pouco sobre a necessidade na mineração de dados, desde os primórdios da nossa civilização, nós desenvolvemos artefatos que armazenam dados e usamos esses artefatos, esses dados armazenados, para fazer algum tipo de análise e de processo. Nesse slide aqui, nós temos dois artefatos históricos. Aqui à esquerda nós temos o osso de Xango, que é um osso que foi encontrado na África, e acredita-se que ele tem algumas dezenas de milhares de anos, portanto é um artefato pré-histórico, e que ele tem diversas marcas que se acredita que foram usadas para fazer alguma espécie de contagem e algumas operações matemáticas simples. Não se tem uma ideia exata de qual era o uso dessa ferramenta, mas foram encontrados na mesma região diversos artefatos com marcas parecidas. E aqui, à direita, tem uma fotografia da tábua de Cuxim, que é um artefato encontrado na Suméria, que tem por volta de 4.000 anos, 4 a 5.000 anos, também não se tem uma ideia exata da idade desse artefato, e eram tábuas de barro usadas para fazer a contabilidade. Então, anotava-se quantos sacos de grãos uma pessoa levava para um depósito e quantos barris de bebida, no caso aqui uma cerveja primitiva, as pessoas recebiam em troca desses grãos. Então, aqui são dois artefatos, um pré-histórico e um do início da nossa história, artefatos que eram usados para, de alguma maneira, armazenar, coletar e armazenar dados e informações. Durante toda a nossa história, diversas descobertas científicas foram feitas a partir de bases de dados. Nesse slide aqui está representado o Johannes Kepler, que é famoso pelas 3 leis de Kepler, as 3 leis da gravitação, em que ele basicamente formula que a órbita dos planetas não é circular, que nós temos um sistema heliocêntrico, né, que o Sol é o centro da Terra, e que a órbita dos planetas não é circular, mas sim elíptica, e ele formulou essas leis com base em observações astronômicas de um outro cientista chamado Tycho Brahe. Então, tinha décadas de observações científicas sobre cometas e a posição dos planetas, o Tycho Brahe formulou diversas hipóteses sobre
leis que poderiam reger o movimento desses planetas, mas foi somente depois da sua morte que o Kepler analisou esses dados e conseguiu formular as leis que nós usamos até hoje sobre o movimento dos planetas. Um outro exemplo clássico que aparece em vários livros de estatística foi a correlação das mortes de cólera com fontes de água contaminada. No século XVII, na Inglaterra, estava vivendo um surto de cólera e não se sabia exatamente qual que era a causa desse surto. Haviam diversas hipóteses bastante contraditórias, mas essa pessoa aqui, o John Snow, ele começou a mapear aonde moravam as pessoas que morriam de cólera. Ele observou que existia uma grande concentração de mortes de cólera em algumas regiões onde havia fontes de água abastecida por uma determinada por um determinado de uma mesma, onde a água era várias fontes em que a água tinha uma origem comum. E dessa maneira ele traçou a hipótese que a cólera estava relacionada com a água contaminada. Um outro exemplo clássico são as observações do Frei Gregório Mendel, que formulou as leis da genética a partir de observações sistemáticas sobre a reprodução de ervilhas. Então, basicamente, ele fazia vários cruzamentos de espécies de ervilhas diferentes e anotava aqui a contagem de características que ele conseguia observar a partir da produção dessas ervilhas. Então ele usou esses dados que ele coletou para formular as leis da genética. Aqui nós temos 3 exemplos, um na física, astronomia, um na saúde pública e um outro na genética, em que dados foram usados, análise sistemática de dados foi utilizada para formular leis científicas. E eu poderia citar dezenas de outros exemplos que acontecem em diversos campos, desde a sociologia, química, enfim, em diversas áreas da ciência, nós temos o uso de dados, a análise de dados para se obter hipóteses e leis a respeito de algum fenômeno que nós observamos. Então, a humanidade já vem usando coleta e análise de dados desde os seus primórdios para produzir novos conhecimentos. Entretanto, nas últimas 3, 4 décadas, nós vemos uma explosão da quantidade de dados que nós somos capazes de coletar e armazenar. E essa explosão está relacionada ao surgimento e à popularização dos computadores digitais. À medida que que os computadores são mais e mais acessíveis, nós conseguimos coletar mais e mais dados, coletar e armazenar mais e mais dados. Esse grande aumento na nossa capacidade de coletar e armazenar dados é tanto uma coisa boa, porque
dispõe de mecanismos e meios que nos permitem ampliar essa coleta e armazenamento de dados para diversas áreas diferentes. Nos 3 exemplos que a gente viu até agora, o Tycho Brahe levou de 2 a 3 décadas coletando e anotando dados manualmente para depois o Kepler formular as suas 3 leis. O John Snow precisou percorrer fisicamente diversos lugares de Londres, anotando aonde que aqueles dados ocorriam, e o Mendel precisou fazer vários e vários experimentos, anotando o output de cada um desses experimentos. Isso levou vários e vários anos. Então, os computadores permitem que a gente tenha uma melhor facilidade para fazer a coleta e armazenamento dessas bases de dados. Por outro lado, essa vasta quantidade de dados, essa vasta quantidade de informações coletadas e armazenadas impõe uma série de limitações sobre a nossa capacidade de tirar o melhor proveito possível desses dados. Essa é uma tendência, como eu disse, que surgiu aí há 3, 4 décadas atrás, a partir lá dos anos 90, basicamente, e não há indícios que isso vai parar tão cedo. Então aqui tem algumas estimativas sobre a quantidade de dados que nós temos armazenados no mundo. Então aqui por volta do ano de 2010, nós tínhamos por volta de 2 zettabytes de dados armazenados. Um zettabyte é 1 bilhão de terabytes. Então, são muitos e muitos dados. É mais ou menos aí 10 anos atrás. Há 5 anos atrás, essa quantidade já deu um salto aí para 12 zettabytes. Há 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, 33 zettabytes. Um crescimento aqui da ordem de 3, 4 vezes. No ano passado, a estimativa é que nós tínhamos armazenado alguma coisa na ordem de 47 zettabytes de dados, e projeções aqui para os próximos 15 anos mostram um crescimento exponencial da quantidade de dados armazenados. Por volta aqui de 2025, uma estimativa de 175 zettabytes, 612 zettabytes por volta de 2030, e 2.140 zettabytes por volta de 2035. O que vem impulsionando esse aumento exponencial na quantidade de dados armazenados? Além do surgimento de computadores, né, com dispositivos físicos capazes de coletar e armazenar dados, nós estamos vivenciando também uma migração de diversos aspectos da nossa sociedade, do mundo virtual, do mundo real, para o mundo virtual. Por exemplo, nos últimos 20 anos aí, nós tivemos a popularização do comércio eletrônico. No comércio tradicional, nós vamos a um estabelecimento e escolhemos o produto. Eventualmente, a pessoa que nos atendeu pode ir lá armazenar a informação que no dia tal eu comprei tal coisa, só que no comércio eletrônico nós temos uma capacidade muito maior de coletar e armazenar informações. Por exemplo, nós, além de armazenar o que a gente comprou, o site de comércio eletrônico, eles podem armazenar o que a gente buscou,
Então, o nosso histórico de busca, né, a nossa intenção de compra, o que nós estamos interessados em comprar, o que a gente efetivamente comprou, quais as nossas impressões, as nossas críticas a respeito dos produtos que a gente compra. E as grandes lojas de comércio eletrônico estão cada vez mais levando, combinando esses três aspectos para tentar vender, aumentar o comércio, tentar vender mais e mais coisas. Um outro driver dessa migração do mundo virtual, do mundo real para o mundo virtual, são as redes sociais. Por exemplo, no Twitter, a plataforma pode coletar o que a gente escreve, qual que é a nossa localização, né, aonde a gente está escrevendo, com quem a gente está interagindo e o que a gente está consumindo, o que a gente está lendo. Tem até aquele comentário no filme no Dilema das Redes, que nas redes sociais a nossa interação, né, o nosso interação com o ambiente é o produto, e essas plataformas querem envolver mais e mais, querem nos envolver mais e mais para que a gente passe mais tempo nessas plataformas. Além do Twitter, um exemplo de uma outra rede social que armazena informação sobre a gente com a nossa interação é o Facebook, que também armazena o que a gente faz, o que a gente posta, o que a gente curte, o que a gente assiste, o que a gente comenta. Armazena informações sobre quem nós somos, né? As nossas informações pessoais, as fotografias que nós publicamos, os nossos amigos, membros da família, com quem nós interagimos. Quando nós publicamos uma foto sobre uma festa de aniversário no Facebook, ele pode perceber quem estava com a gente, usar o reconhecimento facial para identificar quem que estava na mesma festa que a gente. As nossas opiniões, botão de curtir, de amei, não gostei, enfim, todas as interações que a gente faz com relação aos outros. Os smartphones, essa peça aqui é imprescindível hoje em dia, que a gente carrega para todo lugar, pode armazenar com quem que a gente fala, com quem que a gente conversa, com quem que a gente está interagindo. O GPS que tem no smartphone também pode armazenar por onde a gente anda, por onde a gente transita, como que nós estamos locomovendo, se a gente vai para os lugares de transporte público, de carro, a pé. Isso sem falar sobre os diversos aplicativos que nós temos instalado no nosso smartphone, que podem coletar dados de diversas maneiras, que muita gente, a gente nem sabe o que está sendo coletado. E um outro driver que está ganhando cada vez mais popularidade é a internet das coisas, que é a capacidade de conectar diversos dispositivos que anteriormente não eram conectados à internet, não eram conectados entre si, eles funcionavam de maneira independente, mas que estão cada vez mais
se conectando à rede e que são capazes de fazer um acompanhamento 24 horas por dia, 7 dias por semana, sobre esses dispositivos. Nós temos dispositivo de internet das coisas instalados em fábricas, chão de fábrica, conhecido como a indústria 4.0, que a gente tem sensor que mede a linha de produção, o estoque, enfim, diversas coisas de fábricas, implantações, nós temos drones que capturam imagens, sensores que medem a umidade do solo, a temperatura, cidades, nós temos câmeras de segurança, semáforos que fazem a contagem de quantos carros estão passando, no transporte público, tem dispositivos que podem contar quantas pessoas estão usando um trajeto em um determinado momento. Nas rodovias, tem as câmeras e outros dispositivos podem contar quantos veículos estão passando, quantos carros, caminhões, qual é a duração do trajeto. E cada vez mais existem dispositivos conectados e que podem enviar dados de maneira contínua, que podem gerar e enviar dados de maneira contínua para um determinado lugar usando a internet. Isso sem falar em outros exemplos mais específicos, como concessionárias de serviço, por exemplo, a rede telefônica, por exemplo, pode ter, fazendo a contagem de quantas pessoas estão associadas a uma determinada antena de rede, elas podem ter estimativas muito precisas de quantas pessoas estão em um determinado lugar durante a pandemia, por exemplo. Essa informação foi usada para medir o coeficiente de deslocamento, o coeficiente de isolamento das cidades. Os hospitais podem conectar dispositivos de monitoramento da saúde dos pacientes, fazer uma medição contínua da pressão, batimentos cardíacos, quantas visitas uma determinada pessoa fez ao hospital. Nas escolas, como que os alunos estão frequentando as escolas, ou como eles frequentavam as escolas antes da pandemia. Tem diversos experimentos, por exemplo, que tentam usar câmeras para medir o interesse de crianças em desenvolver uma certa atividade com o intuito de tentar melhorar a prática, se ela está prendendo a atenção do estudante ou não. Bancos que armazenam todas as nossas transações financeiras. Enfim, em diversos lugares, cada vez mais e mais dados são gerados sobre cada vez mais processos da nossa vida cotidiana. Entretanto, empresas, organizações em geral, organizações tanto privadas como organizações públicas, elas ainda tomam decisões, muitas delas tomam decisões considerando apenas a intuição. O potencial desses dados ainda não é amplamente explorado por essas empresas e organizações.
tem até alguns clichês do mundo corporativo. Por exemplo, a ideia do hipo, né? Que é a cultura do especialista, que se baseia somente em intuição, que se baseia mais em intuição do que em experiência e intuição, do que em dados do que em dados. Todo esse caldo, essa grande quantidade de dados que podem ser usados para apoiar a tomada de decisão, e toda essa facilidade de coletar e armazenar dados, colocou uma série de desafios na capacidade de processar todo esse conjunto de informação e extrair conhecimento útil a partir desses dados. Isso levou ao surgimento de uma disciplina que é o objetivo de uma área de pesquisa, uma disciplina, que é essa disciplina de mineração de dados que a gente estuda nesse curso. Então, a mineração de dados, esse conjunto de técnicas, ferramentas e processos, ela amadureceu conforme as bases de dados cresceram, tanto em tamanho quanto em complexidade. E a área de mineração de dados é uma disciplina interdisciplinar que tem como pilares diversas outras disciplinas. Ela usa um pouco de conceitos de estatística, um pouco de conceitos de banco de dados e do armazenamento desse banco de dados, de como que organizar a informação nesses bancos de dados para poder recuperar depois, que é o Data Warehousing. Técnicas e métodos para fazer a modelagem e visualização desses dados. Algoritmos e técnicas para tentar identificar padrões úteis e relevantes nesses dados. E como que a gente incorpora esse conhecimento no know-how, no fluxo de processo dessas empresas e organizações. Seja construindo sistemas inteligentes ou documentando esse conhecimento para fazer uma ação de marketing ou para apoiar um processo científico, a descoberta de uma nova medicamento, de uma nova vacina, de um novo material. Então, mineração de dados tenta combinar aspectos de diversas dessas áreas para tentar atingir esse objetivo. E não tem uma fronteira muito rígida entre essas áreas. É difícil dizer, por exemplo, dentro da mineração de dados, o que é separar mineração de dados e estatística, mineração de dados e banco de dados, mineração de dados e reconhecimento de padrões. Essas áreas elas se misturam dependendo da necessidade do que se quer fazer. Além de combinar essas diferentes disciplinas, a mineração de dados faz uso de recursos, de diferentes recursos dessas áreas. Da matemática, por exemplo, se usa diversos conceitos, como álgebra linear, por exemplo, para fazer fundamentação teórica
de alguns processos. Da área de aprendizagem de máquina, reconhecimento de padrões, se utiliza algoritmos e técnicas para tentar fazer o processamento e a modelagem dos dados. Da área de inferência lógica, como que a gente abstrai a partir de um conjunto de dados, de uma amostra, para a população, como que a gente encadeia logicamente os passos para poder fazer essa extrapolação. Da estatística, também tem todo um ferramental para fazer essa extrapolação. E de ferramentas disponíveis em sistemas de banco de dados para poder ter acesso de maneira eficiente desses dados. Existem diversas áreas relacionadas, era para estar itemizado aqui, mas teve um errinho aqui no slide, mas mineração de dados está relacionado, ou às vezes é usada como sinônimo de diversos outros termos, como business intelligence, inteligência de negócio. No final dos anos 90, ano 2000, business intelligence era usado como um termo de mineração de dados aplicado a empresas, a business, a negócios. Data science, que é a ciência de dados, que é o nome que vem sendo usado, que surgiu mais recentemente, nos últimos 5, 10 anos, em que se tenta formalizar esse processo de mineração de dados. A gente vai ver o termo de mineração de dados, ele é usado em vários conceitos. Então, data science é usada como um termo guarda-chuva para se aplicar técnicas de mineração de dados em diferentes áreas. Big Data está relacionado com processamento de grandes volumes de dados com velocidade e veracidade. E Predictive Analytics, ou análise preditiva, que também é um termo usado em business, né, em aplicações comerciais, em que se tenta fazer predição de comportamento do consumidor, ou algo assim, baseado no seu histórico de compras. São todos termos relacionados entre si, muitos deles têm pequenas diferenças, alguns de aplicação, outros são mais genéricos, mas em linhas gerais, todos esses termos estão relacionados a esse processo de extrair informações úteis a partir de bases de dados. Sobre o termo mineração de dados em si, inicialmente, esse foi um termo proposto dentro do contexto do processo de desconhecimento, o processo de descoberta de conhecimento em base de dados, é o processo de KDD, Knowledge Discovery in Databases, que a gente vai ver daqui a pouquinho o que é, que foi proposto no início dos anos 90 por um pesquisador chamado Shapiro e colegas. Então, lá dentro desse processo de descoberta de conhecimento, tinha uma etapa que era chamada de mineração de dados. Só que como ela era a etapa mais abrangente, ao passar do tempo, diversos pesquisadores começaram a utilizar como sinônimo
esse processo de descoberta de conhecimento de base de dados, quanto aquela tarefa específica dentro desse processo. Então, mineração de dados acabou virando um termo mais amplo do que uma etapa dentro desse processo de descoberta de conhecimento em base de dados. Uma definição sobre a mineração de dados, que está nesse livro escrito pelo Rand, Manila e Smith, é que mineração de dados é análise de base de dados observacionais, quer dizer, são dados que o objetivo primário dele, da coleta desse dado, é observar algum processo, observar e armazenar dados a respeito de algum processo da empresa, ou de alguma corporação, ou de algum instituto, de alguma instituição, cujo objetivo é encontrar relações desconhecidas, quer dizer, esses processos, eles têm diversas... o processo de geração desses dados envolve diversas relações que são desconhecidas, mas que estão lá, ocultas nesses dados, são capturadas por esses dados, com o objetivo de sumarizar esses dados de maneira que elas sejam compreensíveis, quer dizer, o resultado tem que ser entendível por alguém e tem que ser útil para quem, para o dono desses dados, para quem gerou esses dados. Um exemplo bastante conhecido, que tem a historinha aqui nesse link, é o exemplo da fralda e da cerveja, que foi descoberta em uma base de dados do Walmart. E a ideia era mais ou menos a seguinte. Então, o Walmart, ele armazenava as informações de compra quando você vai no Walmart, na rede de supermercados, e você passa lá no caixa, eles armazenam os itens que você comprou em uma determinada visita. E um grupo de pesquisadores pegou uma amostra dessa base, um subconjunto dessa base, e foi fazer uma análise para tentar encontrar quais itens eram comprados de maneira conjunta. E um fato interessante, né, um caso de sucesso que foi reportado para esse grupo de pesquisadores que analisou essa amostra, é que aos finais de semana tinha um aumento considerável das compras de fraldas e cervejas por uma mesma pessoa. E a ideia é que durante a semana, normalmente ia fazer a compra do mês e as fraldas para os recém-nascidos eram compradas com outros produtos. Mas naquelas lojas específicas do Walmart, eles verificaram que em fim de semana, principalmente no domingo, tinha uma grande quantidade de compras de fraldas e cervejas que não juntos, e isso não acontecia durante a semana. E a ideia era que no fim de semana acabava o estoque de fraldas lá do recém-nascido e a pessoa que ia comprar a fralda no carrinho, geralmente o marido, aproveitava
para levar, além da fralda, também um pacote, um pack, né, um fardo de cerveja para poder tomar em casa no fim de semana. E a partir disso, o Walmart começou a colocar junto do display de fraldas no supermercado também um display de cervejas do lado para tentar aumentar esse consumo que eles observavam no fim de semana. E hoje em dia, a disposição de itens dentro de supermercados está relacionada a diversas análises desse tipo. Eles tentam encontrar padrões parecidos de compra, padrões não usuais, né, padrões desconhecidos de itens comprados, e tenta usar isso para tentar aumentar a venda de algum produto. Bom, tem alguns termos que chamam a atenção nessa definição aqui do Rand e Manila e Smith. A primeira delas é dados observacionais. Então, são dados cujo objetivo primeiro é apoiar as transações ou anotar. Eles foram coletados com um objetivo primário de fazer uma observação, não necessariamente de fazer uma mineração de dados posterior, né? Então são observações a respeito do comportamento de um fenômeno, de uma pessoa, de uma reação química, de um padrão de visitas em um site, encontrar relações desconhecidas. Aqui no exemplo da fralda e da cerveja, por exemplo, se fosse pão e margarina, pão e manteiga, isso seria bem menos interessante, porque a relação entre pão e manteiga já é conhecida, né? Quem compra pão normalmente pode comprar manteiga para usar no pão. Quando eu estava fazendo o meu mestrado, tinha um colega que estava analisando base de dados uma base de dados sobre gado Nelore. E por questões contratuais, o nome da coluna, o nome da variável, o nome do atributo era desconhecido. E ele aplicou uma técnica parecida com essa aqui para encontrar fraldas e cervejas nessa base de dados, e ele encontrou uma relação muito forte entre o atributo, sei lá, o atributo 5.402 e o atributo 1.409, nomes genéricos. E era uma correlação que dava lá 100% e só acontecia em um subconjunto específico da base de dados. E aí ele pegou essa relação que ele achou, foi levar para a professora, para a orientadora, todo contente, achando que tinha descoberto alguma coisa interessante na base. E aí a professora pediu para o dono da base, né, quem estava fazendo a coleta, verificar quais eram aqueles dois atributos. E os atributos eram o sexo do gado, né, se era boi ou vaca, e o segundo atributo era se tinha tido um filhote ou não. Então, basicamente, ele descobriu que as vacas que têm filhotes, porque todos os touros nunca tinham parido, não tinham 0 filhotes.
Então, o que é uma relação bem conhecida. Então, que não agrega nada saber que somente as vacas é que gestam os filhotes. Elas têm que ser compreensíveis, têm que ser capazes de se entender o que está acontecendo. Não adianta, em muitas situações, não adianta ter um modelo super sofisticado em que você não consegue entender o que está acontecendo, porque o potencial para se extrair, se utilizar esse conhecimento é bem menor se não é compreensível. Se você não consegue, por exemplo, entender a relação aqui entre fralda e cerveja, você não consegue modificar no supermercado a posição dessas duas para tentar aumentar as vendas. E isso tem que ser útil de alguma maneira. Não basta simplesmente achar alguma relação se você não consegue fazer nada a partir dela. E ao longo da evolução da mineração de dados, houveram diversos pesquisadores que tentaram formalizar esse conjunto de ferramentas, técnicas e práticas como um processo que pudesse ser amplo e que pudesse ser aplicado em diferentes contextos. Então, a mineração de dados não é uma tarefa específica, mas é um processo amplo, quer dizer, que envolve diversas técnicas, de se encontrar conhecimento a partir de base de dados. E diferentes abordagens foram propostas para formalizar esse processo. Uma das primeiras abordagens foi o processo proposto por Fayad e colaboradores em 1996, no meio dos anos 90, que foi aquele que eu falei lá atrás, em que mineração de dados era considerado como uma etapa do processo. Então, aqui é um processo que tem várias tarefas e que, eventualmente, você pode retomar ou refazer é um ciclo, né? Você pode refazer alguma dessas tarefas mais de uma vez, dependendo do resultado que você tem. Então, você começa aqui com uma base de dados, e aí tem as tarefas de seleção, pré-processamento, transformação, mineração de dados. Mineração de dados aqui entendida como uma tarefa específica dentro do processo. Como eu falei lá atrás, depois essa tarefa específica acabou sendo um sinônimo de todo esse processo aqui. A gente vai ver alguns modelos mais para frente que consideram a mineração de dados como todo o processo, e a interpretação e avaliação. Bem brevemente, em cada uma dessas fases, na seleção, a gente parte a partir dos dados, os dados observacionais, e tenta se criar um conjunto de dados-alvo, fazendo uma seleção de variáveis e de dados, né, uma amostra, em que a gente vai tentar aplicar todo o processo. Então, se é uma empresa que tem lá, na base de dados, tem lá os dados dos funcionários, os dados dos clientes, os dados de compra. Se você está interessado no padrão de compra dos seus clientes, você não vai usar os dados dos funcionários. Então, você tenta selecionar lá o subconjunto de dados que você alvo,
e tenta, a partir desse conjunto de dados-alvo, escolher uma amostra representativa daqueles dados. Às vezes tem lá, a base de dados é muito grande, envolve dezenas de anos, e você está interessado só no último ano, por exemplo. Então, você tenta fazer uma amostra. Esses dados, normalmente, eles são... os dados brutos, eles têm vários problemas. Eles podem ter inconsistências, eles podem ter buracos, tal. Então, tenta-se fazer ali uma limpeza para tentar aumentar a consistência. Sei lá, uma base de dados transacional, você pode ter uma caixa de leite condensado significando uma caixinha, ou uma caixa de leite condensado significando uma caixa com 27 latinhas, por exemplo. Então você tenta fazer essa limpeza para quebrar essas inconsistências. Depois que você fez essa limpeza e esse pré-processamento, tem uma etapa que é adequar os dados de uma maneira que possa ser usada como entrada para as técnicas de modelagem. Essas técnicas de modelagem, por exemplo, às vezes elas só aceitam dados numéricos, então você tem que fazer uma transformação nos dados de categórico para numérico. Você tem que, sei lá, sexo masculino e feminino, você tem que transformar em variável 0 e 1, ou algo do tipo. A gente, mais para frente, a gente vai ver vários exemplos de transformação de dados. Tem a etapa de mineração de dados em si, né? Mineração de dados entendida aqui, como a gente viu no slide, como uma tarefa desse processo, em que você tenta aplicar as técnicas para tentar encontrar padrões, e a parte de interpretação, avaliação, em que você tenta fazer a análise dos padrões obtidos. Então, esse processo aqui foi um dos primeiros propostos na literatura, tentavam formalizar esse processo de descoberta de conhecimento de base de dados, ou de mineração de dados, entendido como todo esse processo. Um segundo modelo bastante conhecido e bastante utilizado é o modelo CRISP-DM, que é um modelo que surgiu dentro da Chrysler. O C aqui de CRISP é de Chrysler. Chrysler é uma indústria de automóveis. Aqui, IDM é mineração de dados, né, Data Mining. Então, aqui, Data Mining já é conhecida, já é sinônimo de todo o processo, em que a principal diferença para o anterior é que aqui o business understanding, né, o entendimento de por que você quer realizar a mineração de dados, o ponto de partida do processo de mineração de dados deve ser entender do porquê que você quer fazer aquele processo. Não basta apenas você querer fazer, mas você entender de por que você quer fazer. E aqui nessa etapa de business understanding é que você vai definir os KPIs, né, os índices de sucesso que vão levar à aceitação ou não, que vão ser usados aqui na avaliação para fazer aqui avaliar o resultado para saber se ele é útil ou não de ser implantado. Então, esse business understanding aqui ganha um protagonismo maior. E também essa etapa de deployment, essa etapa de uso, de como que você implanta isso dentro da organização. Se for uma empresa, de como que você usa aquilo ali para tirar algum proveito, se é uma organização, de como que você usa aquilo ali, sei lá, se é uma indústria farmacêutica, de como que você usa aquela informação para tentar encontrar por moléculas mais promissoras, de como que você faz uso daquilo que você
descobriu. E ele foi criado principalmente por causa dessa etapa aqui. Essa etapa onde se inicia o processo, em que você define os objetivos e os índices de sucesso da mineração de dados. Em muitos projetos em que se pula essa etapa aqui, então, que se não fazia esse business understanding, então você começava logo a partir dos dados, você chegava a resultados que eram interessantes, mas que a empresa ou a organização não sabia o que fazer com aquilo. Então, o business understanding aqui foi criado com o intuito de aumentar aqui a utilidade do resultado obtido. Então, aqui, no modelo CRISP-DM, a gente tem uma equiparação, entre aspas, do processo de mineração de dados e de descoberta de conhecimento de banco de dados, né? Então, encara esses dois termos aqui como sinônimos. O que era chamado de mineração de dados lá no processo de KDD é chamado aqui de modelagem, de modeling. Então, ele equipara o processo e as principais diferenças aqui é o entendimento do problema, que o foco é no entendimento dos objetivos e requisitos do processo, a partir de uma perspectiva do negócio, não numa perspectiva técnica, né, numa perspectiva de quem está aplicando a mineração de dados, mas de uma perspectiva do negócio ou da aplicação em si, né? Não precisa também ser um negócio, mas pode ser um objetivo científico ou alguma coisa do tipo. Como ela foi formalizada dentro do contexto de negócio, né, dentro do contexto da Chrysler, no documento original está a perspectiva do negócio, mas não necessariamente precisa ser comercial, pode ser outro tipo de dados. E que aqui se define, como eu falei lá, né, os índices, as métricas de sucesso e o plano para tentar atingir esses objetivos. Aí tem a etapa de entendimento, preparação, modelagem e avaliação, que são bem parecidas com o processo de KDD, com a diferença aqui que na avaliação o objetivo principal é validar as métricas que foram levantadas aqui no entendimento do problema e também algumas diretrizes para fazer a implantação daquilo, que devem ser definidas aqui também, dentro dos processos decisórios. Então, essas duas etapas aqui, a 1 e a 6, não eram bem definidas dentro do processo de KDD e ganharam mais destaque nesse processo CRISP-DM. E mais recentemente, esse é um modelo que surgiu em 2016 dentro da Microsoft e que foi tornado público o ano passado ou ano retrasado, ou algo assim, que é o processo que a Microsoft chamou de processo de ciência de dados em equipe, do inglês Team Data Science Process, TDSP, em que os objetivos aqui desse novo processo é primeiro reconhecer que é um processo interdisciplinar, precisa ter diferentes atores no processo, então não tem que ter só um especialista em ciência de dados, ou um especialista em mineração de dados, mas que o processo de mineração de dados tem que ter
um, diferentes atores, aqui incluindo um arquiteto de solução, né, a pessoa, o grupo de pessoas que vão pensar a solução como um todo, um gerente de projeto que vai gerenciar o desenvolvimento, um engenheiro de dados, que é uma pessoa que vai, que tem um background maior em banco de dados, para fazer a extração dos dados a partir dos dados operacionais da empresa, o cientista de dados, que é a pessoa com conhecimento maior em modelagem. Às vezes o engenheiro de dados e o cientista de dados podem ser a mesma pessoa, às vezes eles podem ser pessoas diferentes, dependendo da configuração da equipe, se é feita dentro da empresa, se é feita fora da empresa. E às vezes esses perfis se fundem, às vezes eles são pessoas diferentes. A equipe deve ter também pessoas que vão desenvolver aplicativos, ou seja, que vão pegar aqueles modelos e converter em processos que podem ser usados ou por aplicativos para ser usados pelos funcionários da empresa, processos que vão ser usados por funcionários da empresa, ou um aplicativo inteligente que vai ser disponibilizado pelo público em geral, dependendo aí do objetivo do que você quer fazer. Mas tem que ter alguém que também é responsável por fazer o deployment, quer dizer, para pegar aquele resultado e transformar aquilo em um produto que possa ser incorporado. Então, esse é um outro ator que tem que estar presente nessa equipe. E o líder do projeto. Então, diferentes atores aí com diferentes perfis dentro de uma equipe, de um time para fazer mineração de dados ou ciência de dados. E, além disso, eles definem ali os processos baseados em engenharia de software, de desenvolvimento ágil, que você, com base no Scrum, em que você tem lá o processo de desenvolvimento ele é feito com sprints, né, com uma solução incremental que vai acrescenta uma feature nova que é avaliada, enfim, tem todo lá o processo de desenvolvimento de software, uma adaptação do processo de desenvolvimento de software baseado em Scrum para o processo de ciência de dados. Então aqui tem uma figurinha desse TDSP, né, TDSP, que aqui o core é bem parecido com o CRISP-DM, tem aqui o entendimento do negócio, o processo de aquisição de dados, aquisição e entendimento dos dados, com algumas tarefas específicas, da onde vêm os dados, como que é feito o pipeline, aonde vem, né, se os dados estão em arquivos, está na cloud, o pipeline, se você vai fazer um fluxo de dados, ou se você vai fazer algo baseado em dados estáticos, em uma amostra estática, o ambiente, como que você vai fazer o tratamento, né, o gerenciamento desses dados, a etapa de modelagem, como que você vai fazer engenharia de tributos, criar modelos, fazer avaliação dos modelos, e o deployment, a implantação, como é que você vai fazer ali a avaliação, a métrica de desempenho, como que você vai monitorar se aquele modelo está adequado ou não, se ele continua válido, se é um site de compras, por exemplo, surgem novos produtos, como é que você atualiza, qual que é o processo de atualização, e por aí vai.
e que essas tarefas elas devem ser pensadas em conjunto por diferentes atores com diferentes papéis em uma equipe de ciência de dados ou de mineração de dados, como exemplificado aqui nessa figura em que você tem aqui 4 atores diferentes e em cada uma das fases diferentes. Então, são 3 processos diferentes que tem aí na literatura, são a evolução desse processo de mineração de dados. Nesse curso, nós vamos estudar diferentes técnicas para fazer, principalmente, essas 2 etapas aqui, ou essas 4 etapas aqui, no CRISP-DM, ou essas outras 4 etapas aqui dentro do processo de KDD. A gente consegue encaixar ferramentas específicas desses 3 processos, né? Não tem um melhor que o outro, mas é uma evolução, né, de como que esse processo é entendido até chegar nesse TDSP, que é um dos mais recentes e talvez aí um dos mais amplos e genéricos. Mas a gente não vai entrar em detalhes nessas etapas aqui, né, de Business Understanding e Deployment, que também são as mesmas aqui no CRISP-DM, ou aqui na seleção e aplicação aqui no processo de KDD. Então, a gente não vai cobrir no curso aqui a parte de aquisição de dados, por exemplo, aquisição e extração de dados a partir de dados, como que é feito por crawlers. Eu vou fazer um robô que retira dados de redes sociais para fazer extração de dados. É uma coisa que a gente não vai fazer, que a gente não vai ser coberto aqui no curso. A gente também não vai cobrir o uso de API, sei lá, tem o IBGE, por exemplo, tem uma API que você consegue exportar os dados, ou sei lá, o portal de transparência tem uma API que você consegue exportar os dados para fazer coleta. Então essa parte de extração de dados a gente não vai ver, a gente vai ver mais o miolo ali, aqui dentro do curso. Nós não vamos ver também aspectos relacionados a armazenamento e organização de dados. Para essa aqui tem a disciplina de base de dados de suporte e decisão dentro do BCC, do Bacharelado de Ciência da Computação, que abordam essa etapa aqui. E a gente também não vai ver essa etapa aqui de implantação, porque elas são esses 3 tópicos aqui, eles são bem específicos, né? A extração de dados depende muito do tipo de dados que você quer extrair. O armazenamento e organização de dados está relacionado à parte de banco de dados, que é vista em outra disciplina. E essa implementação aqui depende muito do que você vai querer fazer, do que vai ser feito com o resultado, né? Então, que depende muito, e por consequência, depende da organização, de como ela está estruturada, e por aí vai. Então, são tópicos que a gente não vai ver, mas são tópicos importantes, dependendo, relacionados a algumas tarefas específicas. Em particular, essa questão de implantação aqui é uma área de pesquisa bastante importante, tem várias metodologias diferentes de como facilitar esse processo de implantação
nas corporações, porque é um dos gargalos grandes hoje em dia para projetos de mineração de dados terem sucesso. E aqui tem algumas referências sobre a aula de hoje. Então, no restante do curso, nós vamos ver diferentes técnicas e ferramentas relacionadas a essas outras atividades, excluindo essas que eu descrevi aqui. Até a próxima aula.